Boa tarde a todos. Eu queria trazer um protesto aqui, que eu acho que ouvir palestra depois do almoço é absolutamente contrário aos direitos humanos. Eu tenho 7 anos de África, todo mundo dorme à sexta. Eu vi um programa do National Geographic, todos os mamíferos dormem depois de comer, a única besta que sai para trabalhar é o bípede, né? Com polegar opositor. Enfim, deixa eu dizer para vocês que eu queria falar da governança, que me parece o problema central, o que a Odaísa Sposati chama o processo decisório. Como a gente decide o uso dos nossos recursos. O problema não é de recursos, né? Deixa eu eu tenho base para isso, né? Eu sou da geração que, graças aos militares, viajou bastante, né? Tive, devo dizer, argumentos irrecusáveis. Enfim, e com sequelas. Olha, eu trabalhei 7 anos na África, trabalhei no socialismo burocrático da Polônia, trabalhei no capitalismo rico da Suíça, trabalhei na Mongólia, no socialismo surrealista da Nicarágua, enfim, rodei. Você sabe o que é que funciona? O que funciona é onde as pessoas se organizam em torno aos seus interesses. É tão simples e tão complexo assim. Deixar as elites lá em cima... Olha, não tem Papai Noel. Se a gente não participa dos processos, as coisas não acontecem. E por que a importância das cidades? Porque é nas cidades que a gente pode se organizar para fazer as coisas acontecer. Não há melhor espaço, né, para essa democracia participativa do que justamente o fato de que nós, como planeta, nós urbanizamos. No caso nosso, no Brasil, nós nos urbanizamos de maneira caótica e acelerada. Certo? Nós éramos 2/3 de população rural nos anos 50, hoje somos 84% de população urbana. Isso foi essencialmente por exclusão a partir do campo. Nós nunca geramos os empregos necessários, adequados nesse processo de urbanização. Foi uma mudança. Esse êxodo rural foi caótico e violento e gera hoje essas imensas periferias, esses dramas. A gente pode inverter o drama e pensar quais são as oportunidades, né? Nas cidades, as pessoas estão mais próximas e podem começar a se organizar em torno de um futuro decente. Todo o movimento Nossa São Paulo, as iniciativas inúmeras, por exemplo, nos Estados Unidos, onde no nível federal, no nível de governo em geral, as políticas de sustentabilidade não avançam, muitíssimas cidades, São Francisco, Jacksonville e tantas outras, decidiram, olha, nós vamos fazer a lição de casa. E no nível de uma cidade concreta, você pode articular empresários de cabeça aberta, os movimentos sociais, as universidades, mobilizar as pesquisas, né, os movimentos religiosos, o conjunto, porque se trata de todos nós. Isso vai muito além da visão política, partido político, coisa do gênero. Vai na visão da articulação da sociedade. Cidade por cidade, nós podemos fazer a lição de casa. Eu acho que é uma grande oportunidade, né? É uma oportunidade também imensa a mudança do que a gente faz nas nossas profissões. Quando a gente pensa em trabalho, a gente ainda pensa em indústria, pensa automóvel, pensa metalúrgico, essas coisas. Certo? Gente, isso aqui está se deslocando, né? Se vocês pegam nos Estados Unidos, o principal setor econômico, de longe, não é indústria bélica, não é indústria automobilística, é saúde, 17% do PIB. A totalidade da produção industrial não ocupa 10%. Isso incluindo o pessoal burocrático das indústrias. Por que isso é tão importante? Porque significa que onde estão se expandindo os empregos, a articulação para fazer funcionar as coisas é na saúde, na educação, na cultura. O conjunto das áreas imateriais sustentadas pela produtividade que alcançou com tecnologias a área material, mas nós evoluímos para esse outro tipo de empregos de trabalho. Por que isso é tão importante? Porque é diferente você produzir saúde ou você produzir sapato, tênis. Você não coloca saúde em container e despacha da China para cá. Você tem vantagens de localização. E mais, são sistemas que articulam a sociedade.
Você não despacha a saúde. Quais são os nossos sistemas que têm maior produtividade e competitividade na área da saúde? Pastoral da criança, programa de saúde da família, são programas sociais que articulam a sociedade. Então, gerar sistemas colaborativos no plano local não é só porque a gente de esquerda que gosta de coisa comunitária e coisa do gênero. É porque a sociedade, as relações de produção nas novas áreas produtivas o exigem. Terceiro ponto, a economia do conhecimento. Se eu pego qualquer canetinha, pega isso aqui, então. Isso aqui tem talvez de matéria-prima e trabalho físico, talvez 3%. 97% do valor disso aqui, o que é? Conhecimento incorporado. Ou seja, nós estamos evoluindo para uma sociedade em que o essencial do valor incorporado é conhecimento. Por que isso é tão diferente? Se eu passo a minha caneta para o Oded, eu fico sem caneta. Eu digo, espera aí, eu preciso da minha caneta. É um bem material. É o que a gente chama em economia um bem rival. Né? O conhecimento, se eu passo uma ideia para vocês, ou vocês passam uma ideia para mim, ninguém perde nada. Eu passo uma ideia para alguém e continuo com ela. A base do sistema do conhecimento, é por isso que estão gritando tanto contra a pirataria e todas essas coisas, a propriedade, enfim, copyright, não sei o quê, porque abriu-se uma imensa possibilidade da gente comunicar conhecimento, comunicar novas formas de se organizar diretamente na sociedade. O que a gente chama em economia é que o conhecimento não é um bem rival. O seu consumo não reduz o estoque. O consumo do arroz reduz o meu estoque, depois tenho que comprar mais. Conhecimento não. Na economia do conhecimento, nós abrimos uma imensa oportunidade de sistemas colaborativos. Né? Não à toa, por exemplo, um dos relatórios sobre meio ambiente das Nações Unidas exige que o conjunto das tecnologias que permitem fazer coisas de maneira muito mais sustentável, por exemplo, fogões mais avançados e coisas do gênero, isso deveria ser disponibilizado e fomentado gratuitamente para todo o planeta, em vez de sentar em cima de patentes e dizer isso é meu. E sem falar de problemas do coquetel da AIDS, que chega a uma minoria dos infectados, dos 36 milhões de pessoas que sofrem com AIDS, e as empresas farmacêuticas dizem, meu amigo, temos patentes, nós queremos lucrar com essa coisa. Né? O conhecimento é um vetor de potenciais imensos para as nossas transformações. O Oded se diz meu amigo, viu? Deixa eu dizer para vocês que com a urbanização se desenvolve uma imensa área de processo que a gente chama de consumo coletivo. Uma coisa é eu comprar meu tênis, um bem individual, o carro é um bem individual. Só que na cidade, vejam bem, quando eu estava no campo, tudo é individual, né? A água é no poço, o lixo é na valeta, essas coisas. Né? Na cidade, você tem que ter, não é só a casa, não é só a tua bicicleta ou o teu carro, você tem que ter o sistema de transporte coletivo, guias e sarjetas, a água que chega, o esgoto que sai. Ou seja, há uma imensa infraestrutura necessária de consumo coletivo, que sai muito mais barato do que individual. Em São Paulo, vocês sabem, nós temos o quê? 7 milhões de carros hoje, né? Andamos uma média de 14 km por hora. Certo? Haja inteligência, né, humana, homo sapiens, né? Certo? Se paralisar por excesso de meios de transporte. Certo? Qualquer secundarista calcula quantos carros cabem na rua. Certo? Eu volto à minha ideia central, o processo decisório. Por que numa cidade como São Paulo, nós elegemos um prefeito que está colocando mais faixas nas marginais, construindo mais viadutos? É bonito inaugurar viaduto, né? Esgoto não é tão bonito inaugurar. Resultado, nós temos belos viadutos e está circulando merda por baixo dos viadutos, né? Certo? Nós somos cercados por riachos que simplesmente estão carregando cocô, né? Certo? As madames que tem na marginal do Pinheiros,
Aqueles apartamentos de 14 milhões têm que viver com ar-condicionado, porque se abrir a janela da varanda, vem todo aquele cheiro do Rio Pinheiros, né? Estão entendendo o processo? Nós temos que, cidade por cidade, mudar a visão que temos da cidade e criar qualidade de vida. No quadro do nosso São Paulo, a gente começou elaborando indicadores para a cidade ter o espelho de si mesma. Porque quando as pessoas não entendem os processos, elas ficam revoltadas, mas não sabem reagir, não sabem se organizar, não sabem pressionar em torno dos pontos centrais de mudança, não é? Eu queria ficar nisso. Basicamente, eu acho que nós temos que pensar a política no sentido, cidade por cidade, como a gente organiza o processo decisório sobre os nossos recursos. Não é falta de recursos. São Paulo, por exemplo, é uma cidade de 29 mil reais de renda per capita, 17 mil dólares por pessoa por ano, certo? E nós vivemos cercados de esgotos, né? E nós temos 74 quilômetros de metrô. Começamos em 1974, temos 74 quilômetros. Eu estive em Xangai agora. Xangai começou em 95, tem 420 quilômetros. Resultado, você pode deixar o carro em casa, usa para fim de semana, legal, certo? O paulistano, estou entendendo, Odeide. O paulistano perde diariamente 2 horas e 40 minutos no trânsito. Sabe o que isso significa? O pessoal de Cidade Tiradentes levanta às 4h30 da manhã, para estar às 8 horas em Pinheiros, volta às 10 horas da noite para casa. Você quer que tenha vida de família, coisa do gênero? Você quer que haja direitos humanos? Você quer que não haja violência? Certo? Esse resgate, a meu ver, essa é uma mensagem central para mim da sustentabilidade, é articular o social, o ambiental, o econômico, o cultural, cidade por cidade, batalhar uma cidade onde a gente viva de maneira mais decente. Obrigado.